maçonaria. Sabemos muito bem que no meio comum, aí nos afegãos médios, digamos assim, é recorrente a ideia de que existem vários segredos, códigos misteriosos entre os maçons que eles se comunicam. O que será que acontece nas sessões ritualísticas, nos trabalhos que são fechados? O primeiro aspecto, ou a primeira instrução que vamos aqui comentar, é em relação à mitologia da maçonaria. Olha só, a ordem maçônica trabalha com uma série de narrativas, histórias, que para os membros são sagradas, são diferentes das lendas e folclores populares, são epopeias, são ali contos um pouco mágicos, místicos, que só dizem respeito às pessoas que já foram iniciadas nesse tipo de tradição. Em outras palavras, quem não foi iniciado não vai compreender absolutamente nada. Se uma pessoa cai de paraquedas ali e vê um fragmento ali, às vezes pontual, transversal, nessa longa história que está ali sendo narrada, vai achar muito estranho, muito esquisito. Isso acontece também em algumas teologias e religiões. Veja no caso das mitologias da igreja cristã. A história, por exemplo, da mitologia do pão e do vinho. Se você falar isso para uma pessoa, para um ET, ou para um indivíduo de outra corrente, vai achar estranho, né? O sangue do Salvador, você vai beber ali, ou o pão que realmente se transmuta no corpo de Cristo. Desce um pouco quadrada essa história. Apenas para os cristãos devotos e fiéis, isso faz sentido, é coerente. Da mesma forma ocorre com a mitologia da maçonaria. Toda religião, teologia ou toda tradição iniciática sempre é composta de três grandes colunas: a mitologia, a ritualística e a doutrina. A mitologia é a história, a narrativa sagrada que depois se atualiza, se torna um ato, uma experiência vivida pelos membros da entidade através de um ritual. E a doutrina é aquele conjunto de orientações e explicações sobre o sentido e o significado, tanto da mitologia quanto da ritualística. No caso da ritualística, também, se você não está ali iniciado, familiarizado com aqueles movimentos, com a liturgia, a música, o incenso, que ocorre em uma sessão, digamos assim, esotérica, gnóstica, o estranhamento será profundo, vai causar um espanto. No cristianismo também, cerimônia ali da Santa Ceia é mais ou menos atualizada no ritual da missa católica, da Eucaristia. Aqueles ritos de trote acadêmico quando a pessoa entra na faculdade, muitas vezes são debochados, são um pouco até agressivos, meio grotescos até, para quem olha de fora. O que acontece quando tem uma câmera ali que filma alguma passagem desses trotes aí em grandes instituições de ensino, e quem vê fala: nossa, que absurdo isso, o pessoal sujeitando essa humilhação ou sei lá o que. Obviamente, quem já passou por isso sabe que isso é tudo uma questão realmente elaborada, estilizada, que no contexto da experiência, da vivência pessoal daqueles iniciados ali agora no mundo acadêmico, faz todo sentido, é uma passagem exuberante e inesquecível. Vimos que a questão da mitologia e da ritualística da maçonaria realmente tem que ser preservada nas quatro paredes, entre as colunas de um templo maçônico, não pode ser pincelada, analisada, observada por quem não entende absolutamente nada do que ocorre. Esse tipo de segredo e sigilo tem que ser preservado. Aí alguém diz: mas se você olhar na internet, você vai ver ali alguma coisa flutuando, sendo exposta, que dizem ser da maçonaria. Inicialmente, digamos, quem realmente faz parte da maçonaria não tem que se manifestar de forma alguma se o que existe na internet é coerente, é verdadeiro ou não. Deixem as pessoas que são de fora da entidade que avaliem e julguem: deve ser mesmo ou não deve ser.
O maçom não deve nem concordar, nem ratificar, nem discordar de nada disso. O sol virtual nasceu para todos, cada um que veja, observe, busque lá esse tipo de informação. Mesmo porque, se for verdade mesmo o que tem nos sites aí da internet, a pessoa não vai compreender absolutamente nada do que está acontecendo, não vai captar aquela experiência, as emoções, os afetos que estão ali pululando naquela egrégora que se forma entre os verdadeiros maçons durante os trabalhos. Então, meu prezado curioso, não vai adiantar nada. A experiência será nula, será um zero em termos de realmente, aprendi o mistério, eu vi lá no site A, B ou C, tem até canais maçônicos que dizem que revelam segredos. Isso é um absurdo, um paradoxo. Não ocorre hipótese alguma. Em relação ao simbolismo dos trabalhos maçônicos, olha só. A pedagogia da maçonaria, a moda antiga dos primeiros rituais, primeiras religiões ancestrais, não apresenta, até para os maçons, o verdadeiro significado do que ali é trabalhado. Se você for para outros países e perguntar ali para os maçons qual que é o segredo desse elemento, desse componente, dessa passagem ritualística, quase ninguém vai saber. Isso porque o segredo verdadeiro do simbolismo, da mitologia e da ritualística maçônica, ele não se expõe abertamente à luz do sol do meio-dia. A gramática maçônica envia apenas pistas, dicas. Olha lá, existe, por exemplo, uma romã. A romã representa, simboliza como um segredo entre nós, a amizade entre os maçons. Veja aqueles gominhos todos juntos. Mas será que é isso mesmo? Depois de um trabalho, de um processo ao longo do tempo, várias sessões, graus, os maçons começam a compreender que existe algo por trás dessa famigerada e suculenta romã. Desse modo, o obreiro, o membro que fica ali só na epiderme do que é passado, também não vai conseguir atingir os planos mais profundos, nas verdadeiras câmaras de reflexões subterrâneas, onde está o segredo dessa ordem iniciática. Se até mesmo poderosos maçons não compreendem o que são os segredos, mistérios, desígnios da ordem, imagina o resto das pessoas. Isso acontece, como eu falei, em outros países, não aqui no Brasil e países fraternos, próximos de nós. Aí a realidade é outra. Mas existe uma face, uma abordagem, uma concepção extremamente relevante, essencial para o maçom em relação ao segredo, ao sigilo. Se alguns amigos, parceiros ali de entidade ou a própria instituição fala para você, não comente sobre esse detalhe. Aqui essa parede é azul, então você não pode contar para ninguém. É um detalhezinho bem simples, quase ridículo ou infantil. Mas o que você faz? Sai contando para todo mundo, para sua esposa, familiares, na internet? Ou guarda esse segredo a 7 chaves? Se o indivíduo for realmente um iniciado, ele vai saber guardar esse segredo, por mais simples, básico que seja. Por quê? Se ele não consegue guardar nem um pequeno mistério, a cor daquela taça que está na mesa A, B ou C, imagine em relação ao resto. Provavelmente é uma pessoa que tem um caráter um pouco frágil, às vezes é um curioso, um dissimulado, uma pessoa que não tem verdadeiramente condições, potencial de assimilar a verdadeira fraternidade, trabalhar em igualdade e também se sentir realmente livre, com a liberdade plena da luz maçônica. Quem não consegue guardar um segredo, realmente não é, nunca foi um maçom de fato. Não passa de um profano.